Olá, sejam muito bem-vindos ao Externaliza. O Externaliza foi feito para a gente colocar para fora as pautas que muitas das vezes não são faladas. E a gente está no mês, Setembro Amarelo, que é prevenção e suicídio, e a gente fala muito sobre a saúde mental. E hoje a gente veio trazer um assunto que muitas das vezes é difícil, sim, de discutir na nossa sociedade. Hoje a gente vai falar sobre a vida pós o luto. Como continuar se os seus não estão mais aqui? Então, convido vocês, com muito pesar, a gente não queria conversar sobre esse assunto, mas também sabendo da nossa responsabilidade social. A gente sabe que é um assunto que vai abraçar você que está aí em casa passando por essa situação, tá? Então, desde já, o nosso abraço para todas as pessoas que vivem o luto. Bom, vamos lá. Eu estou aqui na mesa hoje com o Léo Vieira. O Léo é de Poá. Ele já teve um negócio ligado ao ramo de eventos, onde ele realizou diversos casamentos, festas e debutantes. Já trabalhou com contabilidade, aplicativos, serviços de limpeza e personal organizer. Hoje, trabalhando como assistente social, é hoje mesmo, né? Você faz assistente pessoal, isso. Assistente pessoal. Busca aos 40 anos se reinventar, está cursando o secretário executivo e aprendendo inglês e francês. Sua trajetória foi marcada por uma grande perda. Seus filhos foram assassinados de maneira cruel, onde por longos 3 anos ele lutou por justiça pelos seus. Léo, seja muito bem-vindo. Eu não tenho nem palavras para agradecer a sua presença, porque eu sei que não é um assunto fácil de lidar. E nós temos também a Priscila Passito, psicóloga clínica, especialista em saúde mental e mestre em psicogerontologia. Difícil, né? Isso. Mas é um assunto muito necessário. Muito. Então, Pri, seja muito bem-vinda ao nosso episódio. A gente espera aí dar uma luz nesse túnel que é tão difícil de caminhar, né? Vamos lá. Eu vou começar pelo Léo. Já falei pro Léo que eu conheço ele. Ele não lembrou de mim, mas eu conheço ele. E pra mim você sempre foi marcado como uma pessoa autêntica. Uma pessoa feliz. Uma pessoa que mostrava seu dia a dia, com seus filhos. Como que é se encontrar nessa situação, dentro desse marco que você teve? E como que foi enfrentar tudo isso? Para contextualizar o nosso público, o que aconteceu com os seus filhos? Pode falar de uma maneira assim, resumida, tá? Juliana, obrigado pelo convite. Foi um prazer. É um prazer estar aqui com você. Peço desculpa de não lembrar. Faz parte, né, gente? Ele via muitas pessoas. No ramo de casamento a gente fazia... Era no mínimo 200, 300 convidados por final de semana. Então é muita gente. Então, difícil lembrar. Para contextualizar, tentando puxar aqui na memória de uma forma resumida. Eu vi um relacionamento por mais de 15 anos e durante esse relacionamento foi decidido então que deveríamos adotar, né? Uma escolha por amor, uma escolha consciente, mas foi nesse período de relacionamento que eu decidi então ter meus filhos. Inicialmente eu tive a Fernanda e o Gabriel. Eles vieram na mesma época, no mesmo período. E depois veio o Lorenzo, que é de 2 anos. Os 3 foram adotados legalmente, foram adotados pelo processo, do Cadastro Nacional de Adoção brasileira. E nesse período, eu acho que foi os anos mais incríveis que trouxe na minha vida. Nesse período, apesar de meus filhos preencherem bastante a minha vida, o meu relacionamento estava chegando ao fim, chegou ao fim em dezembro de 2021. E decidi então romper, decidi que era necessário seguir em frente e junto com meu ex-marido decidimos que faríamos uma guarda compartilhada, sabendo que isso acabaria logo, E foi o que aconteceu, na verdade. Poucos dias teve essa opção de guarda compartilhada. As crianças ficaram comigo boa parte desse curto período, que foi 2 meses e meio. Uhum. E
ele não aceitava a nossa separação, não aceitava esse fim, né? Hoje eu entendo que o narcisista, quando percebe a falta de controle, é mais difícil, né? Hoje eu entendo isso. E em um momento ele planejou e executou a morte dos meus filhos. Meus filhos, eles foram mortos em 17 de fevereiro de 2021, também retifico, 2020, né? Que em fevereiro. Lembro que foi numa quarta-feira de cinzas, inclusive. E eles estavam retornando, né, para casa. Eles tinham acabado de ficar comigo, aí faltava ir ficar uns 2 dias com ele, depois voltaria para minha casa. E ele trancou meus filhos dentro do quarto e colocou fogo, né? Meus filhos, eu falo que da última vez, né? Meus filhos foram trancados de uma forma animal, né? Em jaula. E ele os viu de forma cruel e bárbara para se vingar, para se amostrar. Não sei qual foi eu acho que nunca vou saber qual o real motivo. Né? E aí meus filhos, os 3, morreram carbonizados. E desde então, mais de 3 anos e meio de luta, de justiça, finalmente chegou ao fim, a justiça chegou, mas foram 3 anos e meio de muita dificuldade, muita luta, e de provar ao contrário. Ele, nos argumentos dele, tentou jogar como acidente, chegou a tentar falar que foi a minha própria filha que fez. Então foi bem complicado mesmo. Mas foi isso, né? Hoje eu fui casado com uma pessoa muito ruim, muito cruel. E eu não sabia. E você, logo em seguida do que aconteceu, você foi chamado no local. Você já, assim, teve noção de presença de repórter, da repercussão que aquilo teria ou não? Naquele momento, você não percebeu esse movimento? Juliana, nós somos de uma cidade pequena, né? Sim. Eu sou de uma cidade pequena. Poá é uma cidade muito pequena. E eu estava morando em Mogi na época, né? Ele estava morando em Poá e eu morando em Mogi. Então, quando eu fiquei sabendo, na verdade, foi ligado para mim, ele ligou para mim falando que estava tendo um incêndio na casa. E eu realmente vim para Poá com a cabeça pensando, nossa, vou ter que pagar uma casa, a cidade inteira vai comentar sobre isso. Mas nunca passou pela minha cabeça que meus filhos de alguma forma estivessem correndo perigo. Até porque em nenhum momento ele falou isso na ligação. Não, na verdade ele comentou que meus filhos estavam trancados no quarto, estavam no quarto. Uhum. Mas o quarto, meus filhos você totalmente automaticamente independentes. falou, ele salvou, Não, tirou. Eu nem sei o que eu pensei. A Fernanda, 14 anos, o Gabriel, 9 anos, sempre foram independentes. A minha preocupação era o pequeno, Sim. que ele falou que estava lá, que até estranhei, inclusive, que estava lá, mas falei, ok, o fogo deve ser na cozinha. Ele não falou onde era o fogo. Que era uma coisa simples, né? Eu pensei que era algo muito simples. O quarto dos meus filhos é suíte, então tá tudo bem, tem banheiro, tem água, não passou pela minha cabeça que de alguma forma tivesse acontecendo alguma coisa com eles. Só quando eu cheguei no lugar, quando eu cheguei na rua, aí que eu vi aquela quantidade de pessoas, aquela quantidade de carros de bombeiros, policiais, aí eu me preocupei. Aí eu me preocupei não pela mídia ou coisa assim, mas pela cidade. Falei, nossa, tudo isso tem alguma coisa errada. Coisa a mais, né? Exato. Então não passou pela minha cabeça, em hipótese alguma, nada relacionado a isso que vai... Realmente falei, tá fazendo para chamar atenção, essa que é... E que hora que você percebeu que realmente tinha acontecido? Quando eu cheguei, na verdade, no período, quando eu estava voltando, quando eu estava indo para Poá, o policial me ligou. Aí eu já comecei a achar estranho. Que o policial me perguntou se meus filhos estavam comigo. Não, meus filhos estão aí, meus filhos deveriam estar aí. Então isso já me levantou um pouco de preocupação. Mas ainda pensei,
Ah, ele mandou pra algum lugar, ele mandou pra minha mãe, pra algum lugar. A criança deve estar dormindo com a amiga. Não, me levantou um pouco, assim, um pouco de receio, mas aí eu acho que entra naquela questão que você falou, já comecei a burlar os pensamentos. Ah, não, deve estar em outro lugar, deve estar, imagina, Sim. não há possibilidade de acontecer alguma coisa. Quando eu cheguei lá e vi essa quantidade de pessoas, e quando eu fui falar com ele, que aí ele veio me questionar, as crianças estão com você, fala que está com você. Aí eu falei, nossa, tem uma coisa muito errada. Tá muito errada. Ele já estava alterado, mas assim, você percebe que já começa a criar uma certa habilidade de reconhecer. Eu senti que ele estava diferente, que ele estava falando. Tava uma produção ali já. Aí que eu fiquei nervoso. Eu fiquei extremamente nervoso. Aí eu comecei a ligar pra todo mundo, comecei a ligar pras pessoas, ligar pra minha mãe, pra madrinha, pra tia, pra saber se as crianças poderiam estar lá. Aí que eu comecei a ficar de fato preocupado. E não tinha informação que meus filhos estavam lá. Porque até então eles estavam falando que não estava. Então, até os bombeiros, de certa forma, demorou a entender. Porque não vou procurar algo que não existe. Vou apagar o fogo. Sim. Né? Então, nem eles estavam sabendo se de fato tinha crianças lá na casa. Porque ele estava falando que não estava. Então, vou apagar só o fogo. Então, aí que eu comecei a procurar tudo. Aí eu vi que tava demorando. Mas, ok, tá demorando, mas é que vai apagar o fogo, meus filhos vão aparecer de algum lugar e vão estar em algum lugar, mas só realmente me dei conta que eles não estavam mais quando o meu amigo veio falar comigo, que eles estavam, eu cheguei a chamá-los, né, no período com medo e resistência de chegar sozinho lá, por causa do próprio Ricardo. Então, quando eles chegaram, eles estavam mais antenados, estavam mais à frente, estavam mais calmos. Aí foi quando ele falou comigo que as crianças não estavam mais com a gente. Aí, realmente, desabou ali, né? Que já estava chegando, já estava percebendo que estava ficando muito demorado, estava demorando muito para ter notícias. Mas foi nesse momento. Ô Pri, viver o luto já é uma experiência horrível, né? E aí eu fico pensando viver o luto dessa forma, da forma que as vidas realmente foram ceifadas. Então, é o que a gente estava conversando, a gente se prepara para o luto na finitude da velhice. É muito difícil pensar em luto de filhos, né? Os pais sempre querem ir primeiro e a ordem natural da vida. Mas eu fico pensando como que é você viver um luto de uma forma assim, lógico, ele não tinha acesso a todas as informações para ter certeza do que realmente foi feito naquele momento, mas eu fico pensando você viver esse luto nessa forma de exposição, porque aí logo em seguida que provavelmente ele teve essa notícia, já começou as mídias virem, e aí começou a passar já em televisão, os repórteres, né, a gente acompanhou na época, a nossa cidade realmente é um ovo, e só se falava sobre isso. E a gente vive hoje uma fase de verdadeira exposição de internet, né? Toda vez que a gente está exposto, as pessoas se sentem no direito, embora eu não entenda muito bem isso, de falar o que elas pensam. Que é o que eu sempre falo, na nossa frente as pessoas não têm coragem de falar as coisas que elas escrevem, né? Como que é ter a vida exposta dessa maneira tão abrupta, né? Passando pela tragédia que ele passou, ter pessoas te julgando, te sentenciando, qual o sentimento que gera na pessoa? Léo, primeiramente, obrigado pelo compartilhamento de algo tão íntimo, tão doloroso. Sinto muito com relação à sua perca. Isso que você está descrevendo, eu fui imaginando um cenário, né, de um filme de terror, né? E até mesmo quando você descreve essa confusão sobre um estado de choque, é essa confusão. A nossa parte cognitiva, ela fica lentificada. É como se fosse um quebra-cabeça que você vai montando e tá faltando peça. Então você fica, mas o que é isso? O que é aquilo? Porque é tão traumático administrar emocionalmente tudo isso, que a nossa parte cognitiva, ela não consegue acompanhar essa agilidade, os fatos. Então você fica, não, acho que não é isso. Dá Então um pane sentimento. no sistema, isso, né? Mesmo. É uma confusão mental.
Não, isso não pode estar acontecendo, não, mas por que isso? Então é como se a gente tivesse uns momentos de lucidez e desliga. Lucidez e desliga. De tamanha situação desconfortável. Porque nós não temos recursos. Nós não sabemos como agir mediante essa situação. Nós da psicologia, quando nós temos acesso a esse tipo de relato, eu falo que é a ferida que não para de sangrar. Isso vai contra a lei da vida, né? Não é um processo da vida, e é uma dor que ela fica constantemente. Então, a ciência, com todos os recursos que ela tem, com todos os métodos, não tem nada que nós possamos falar para que essa ferida sane. Não tem. Então, assim, é algo que nós vamos buscando recursos de uma forma muito lentificada para conduzir. E, infelizmente, sim, nós temos pessoas que acabam ouvindo uma parte da história, tira-se conclusões, fantasia o restante do contexto e acaba trazendo o seu ponto de vista sem saber o que realmente o que realmente aconteceu, o que realmente significa. E além de lidar com um luto, eu tenho que muitas vezes lidar com o julgamento, com a reprovação, com um olhar de preconceito, com um olhar de como se eu pudesse evitar, né? E nós não temos o controle sobre ninguém. E quando nós estamos inseridos, até mesmo dentro de um relacionamento tóxico, muitas vezes a gente não tem essa percepção. Nós conseguimos fazer uma leitura superficial quando você cria esse distanciamento. Porque nós acreditamos no outro, acreditamos que o outro ele pode sim estar se restabelecendo, ser melhor, que não existe relacionamento perfeito, que todo mundo é falho. E aí nós vamos o quê? Relevando. E assim, a manipulação ela é feita de uma forma tão audaciosa que nós não percebemos isso. Né? Hoje nós temos as redes sociais, temos Instagram que fala-se que tem vídeos, mas se nós voltarmos até antes da pandemia, nós não tínhamos acesso a essa quantidade de conteúdo. E assim, muitas vezes as coisas não estão bem, mas estão acontecendo e não existe a vida perfeita e a vida está seguindo. Não é interessante ver isso. Sim. Então você não vai caçar livros, você não vai caçar PDF, você não vai procurar sobre isso, porque não é interessante falar sobre... será que eu vivo num relacionamento abusivo, tóxico? Não é interessante para você, então nunca vai chegar informações para você. Verdade, isso mesmo. E que muitas vezes nós não conseguimos nem nomear que aquele relacionamento não é saudável. Tem algumas coisas que acontecem que eu não gosto, mas a gente entende como algo natural. Ok, não gosto disso, daquilo. Né? E isso a gente acaba normalizando. E hoje nós temos acesso, que o pessoal fala de N patologias, que nós conseguimos ter acesso a isso, mas até mesmo antes da pandemia, não. Eu nomeio que assim, a pandemia ela foi um divisor de águas para nós, para muita coisa. Sim. Né, para nós termos acesso a isso, quanto que as pessoas adoeceram, quanto que as pessoas foram procurar um psicólogo. A minha separação foi na pandemia. Isso mesmo, que assim, foi muitas um caos. pessoas separaram, na verdade, na pandemia. Você já estava vivendo, né, uma situação de estresse. Só que você vive 24 horas, você não tem para onde mais, né? Querendo ou não, o trabalho, o estudo, faz você... Muitas pessoas não entendem o seu relacionamento porque vai pro trabalho, vai pra faculdade, vai pra outras coisas e tá tudo bem. A vida continua acontecendo. A pequena parte da sua vida no relacionamento é pequena. Sim. Agora, na pandemia, as pessoas 24 horas. Aí a pessoa se torna mais grossa, né? Então, aquela pessoa que, de repente, te tratava não tão bem, não vai te tratar muito menos bem agora, porque não tem escape pra ela. Isso. E eu percebo hoje que o narcisista, ou o próprio psicopata, ele não é social. Ele finge uma sociedade, ele finge ser social. Mas fingir 24 horas, não ninguém dá, consegue. A máscara cai, né? Ninguém consegue. Isso mesmo. Então, você não consegue manter aquilo. Os seus vícios, como que você mantém seus vícios? Como você mantém as mentiras? Quantas vezes você mente pra sair, pra ir, pra atrair, pra enganar ou pra sustentar aquilo tudo? Como que você faz uma pandemia 24 horas? Sim. O seu vício começa a ficar mais difícil de sustentar. Isso mesmo. Então... Mas por mais que a gente fale, né, de relacionamento abusivo, ninguém nunca vai achar que esse vai ser o desfecho final.
né? Sim. Isso não passa na cabeça Sim. de ninguém. Eu Sim. acho que até às vezes uma mulher que sofre violência doméstica, ela nunca vai achar que um dia pode ser o fim dela, né? Que um dia ele vai agredir ou vai matar ela. Que não passa dali, né? Sim, Isso. a gente cria isso. Não é possível que vai chegar nesse limite. Então, assim, viver tudo isso, viver uma pandemia, viver a situação que você viveu, ela é muito desafiadora, né? E como que foi, Léo, pra você, assim, provavelmente é o que a Pri falou, você teve nuances de verdade, de desliga, você chegou a tomar medicação, porque o processo do velório também foi rápido, né? Foi. Depois que eu fiquei sabendo, ok. Foi. Aí tem toda a parte burocrática. Que graças a Deus e aos meus amigos e familiares eu não me preocupei. É uma coisa que realmente foi muito funcional. Só perguntavam coisas, tipo, vai ter o velório ou não vai ter? Coisas simples. O restante foi tudo decidido, né, por outras pessoas e tudo mais. Porque eu não tinha literalmente condições. Eu não tinha condições. Eu não parava de chorar, eu não parava. Tive momentos que eu precisava parar de chorar porque eu precisava responder à polícia, precisava responder os questionários. Então essa parte você precisa puxar, porque eu recebi uma seguinte orientação da minha advogada. Léo, eu preciso que você seja o mais claro possível. Para que você não Isso seja... que eu ia te perguntar, que momento que você percebeu, opa, isso é um crime? Então, você tem um estado de negação por muito tempo. Eu demorei meses depois de terapia, tá? Fiz terapia, psiquiatra, medicamentos, tudo foi necessário, porque foi insônia, veio a não querer sair de casa, teve a questão, a própria tendência ao suicídio muito grande, né? Porque eu até falei pra vocês antes, você fica pelo outro. Eu cheguei a um ponto, eu não tenho pra ficar por quem. Eu não tenho pra ficar com meus filhos não estão aqui, eu não posso lutar por eles. Então pra que eu existo? Pra que ficar aqui? Então foram noites assim de tentar me rasgar, eram noites assim muito difíceis. As pessoas que vivem luto não entendem que pra mim o silêncio da noite é o pior. O silêncio pra mim da noite, ela é assustadora. Vem tudo na sua cabeça. A sua mente não para. Ela literalmente não para. Ela trabalha constantemente. Então eu acordava de noite em gritos, chorando. Eu tive que pedir desculpa, inclusive no grupo na época do grupo do condomínio, do apartamento, porque não tinha controle. Então eu fiquei dias nisso. E no dia não foi diferente. Só que a minha advogada, assim que acabou, que eu precisava sair dali, nós precisamos fazer o boletim de ocorrência. Ela me puxou pro carro e falou: Léo, eu preciso que você se acalme. Eu sei que não tá fácil, eu sei que não é fácil, eu não quero estar na sua pele, eu não desejo que aconteça, mas eu preciso que você se concentre e responde tudo que eles precisam dizer, porque senão você vai ficar preso. E não entendi por que eu tenho que ficar preso, né? Ela: Léo, as crianças são sobre sua responsabilidade, né? Então existe um peso sobre isso. Aí eu comecei ok, sobre responsabilidade. Então demorou para eu entender. Sendo bem sincero, as informações chegaram muito no fim do dia, do outro dia. Que aí o Ricardo ficou preso. É porque ele era o responsável, o único responsável de lá. E na verdade ele já teve uma prisão justamente porque já haviam fatos apontando ali. Já. A prisão dele, na verdade, foi pelas diversas versões que ele apresentou. Né? A inconsistência, as falas diferentes, o não chorar, o fingir chorar, em momentos que ele estava sendo... Né, teve que ele estava na delegacia esperando para ser ouvido, ele estava assistindo TV. Então você acaba de perder, né? Acaba de perder seus filhos, você está assistindo TV tranquilamente. Então isso começou a levantar as suspeitas dos policiais, né? Afinal, né? Trabalham anos com os piores. Então eles reconhecem, né? Então essa foi foi no dia seguinte que começou a levantar. Durante a semana ficou mais acentuado isso. Que aí já tinha acontecido, logo seria o aniversário do Lorenzo, então ainda estava mexido com isso.
Eu demorei meses para falar crime. Eu falava acidente. É difícil. É difícil. Mas o que as pessoas não entendem é que você não demorou, que é o que as pessoas confundem. Não é por sentimento a ele. É justamente porque você não... O seu cérebro, o seu coração não quer aceitar que uma pessoa fosse capaz de cometer isso. Juliana, muitas pessoas me perguntaram isso uma vez. Por que você não acredita que o outro possa fazer isso? Porque você não faria. Isso mesmo. Você não acredita que o outro possa fazer isso. Então você não acredita. Por que roubaram o celular? Por que você não roubaria? Então você não acredita que a sua amiga que está ali trabalhando com você possa ter roubado as suas coisas. Por que você não faria isso? Né? Depois que você vai vivendo isso, você vive o crime, então só vem mais crimes, né? Pra você ver. Você não entende como um genitor abusa sexualmente de uma criança de 20 dias. 20 dias. Como que um genitor abusa de uma criança de 20 dias? Você não vai acreditar nisso. Você não acredita porque você jamais faria. Então demorou para eu entender que o Ricardo, que eu vivi 15 anos, ele era egoísta, ele era prepotente, ele tinha seus lados humanos falhos. Sim, foi por isso que eu me separei. Inclusive, eu não estava encontrando com ele já faz semanas. Era tudo por mensagem, por videochamada. Porque eu não queria nem vê-lo ou falar com ele. Por segurança mesmo. Sim. A mim. Qualquer coisa que tiver que fazer, briga, ou qualquer coisa vai ser comigo. Jamais faria com as crianças. Então, demorou para eu entender que não era acidente. Eu precisava entender que a pessoa não faria tamanha crueldade com meus filhos. Que uma pessoa não trancaria meus filhos e colocaria fogo. Como que você coloca isso? Como que as pessoas entendem? Como que você coloca isso na sua cabeça? Como que você viveu 15 anos com a pessoa, você vai esperar? Não é monstruosidade. Eu não casei com um homem. Eu não casei com um humano. Eu casei com um monstro. Porque é monstruosidade, é crueldade. Então você não acredita nisso. Então demorou realmente para eu entender que aquilo... Gente, aí foi a perícia, aí foi fatos. Aí não tem jeito, né? Aí vai colocando na sua cara. É isso. Se você não quer se basear no que ele pode fazer, se baseia no que tá aqui. Sim. Se não foi ele, foi quem? Foi a Fernanda? Porque essa é uma das teses. E aí começou esse apontamento. Exato, que era a Fernanda. Que a Fernanda tinha causado isso, que a Fernanda tinha causado o incêndio. Inclusive, ele tentou criar álibis, né, em volta disso, né? Mandando mensagem, né, pra amiguinha dela. Exato. Então, ele construiu uma narrativa em volta disso. Então, assim, você começa a ver o passo a passo de uma pessoa que realmente planejou. Não foi um surto, eu vou fazer isso agora. Não, teve um planejamento que ele fez, né? Não, eu não acredito que possa ter sido planejamento há meses. Não. Sim. Foi realmente planejado ali nas negativas, né? Que ele me perdia para voltar a todos os dias. Então, quando acontece isso, vem o luto. Aí a gente fala sobre volta a essa questão do luto. Você tem o luto dos seus filhos, você tem o luto do seu relacionamento. Então são vários lutos. Porque as pessoas entendem que tem o luto do relacionamento. Você acabou de romper 15 anos de relacionamento. E você acaba de descobrir que a pessoa que você rompeu, que viveu, está sendo acusada de um assassinato. Então, é um luto também. Isso mesmo. Né? Você perdeu alguém. Isso mesmo. E as pessoas não entendem isso. Quando você se separa, é um luto. Sim, com certeza. Por isso que eu falo, ninguém casa pra separar. Não. Isso mesmo. É um luto ali, ó. Você separou, você não quer se separar. Aí você vive aquele luto do casamento. Por isso você volta, porque você pode voltar, né? Ressuscita. E por mais que o sentimento ele vá diminuindo, e é por isso que chegou a separação, você ainda tem resquícios, né, disso. Você ainda tem aquela coisa que vai e volta. A gente tem a rotina que a gente se acostuma. Isso então você já não tem mais aquela rotina. Então são muitos sentimentos, né, Pri? Isso mesmo. E dentro de tudo isso que ele tá falando, fala aí pra quem tá ouvindo a gente, quais são as fases desse luto e quando a gente precisa se preocupar. Eu vou voltar só um pouquinho. Isso que você falou, Léo, é bem bacana, bem pertinente. Nós vivemos dentro de uma sociedade conservadora com relação a matrimônio. Quando você fala num processo de separação, é como se você estivesse assinando um atestado de fracasso. Fracassei, vou me separar.
a tendência é olhar o que não deu certo. E não que por 15 anos foi bacana, ok, teve seus altos e baixos, mas agora nós estamos com visões diferentes, queremos seguir caminhos diferentes. Então, esse é um primeiro passo, que é muito difícil. Muitas vezes você tem que dar resposta do que nem você sabe. Você vai se separar, vai fazer o quê? Não sei. Você vai casar de novo? Não sei. O que você... Não sei. Sim. Porque eu não sei. Então, você lida com a sua dor, você lida com a dor do outro, porque muitas vezes você termina um relacionamento, mas ainda existe algum tipo de sentimento de carinho, de respeito, de zelo. Ver a dor e a descompensação do outro, isso é perturbador. Porque ao mesmo tempo você quer que a pessoa fique bem. E muitas vezes não é isso que acontece. Então, isso é um primeiro luto. E aí, dentro desse luto, vem outras diretrizes. Eu vou dividir os meus filhos, eu vou dividir o cachorro, eu vou dividir algo que era nosso, do nosso sonho que nós tínhamos ao longo da vida. E essa reorganização é um desafio. Porque ao mesmo tempo nós pensamos no filho. Que os dois pais é muito bacana ter esse convívio, que eu vou ter que ceder, que eu vou ter que abrir mão, pensando nos filhos, pensando nesse cenário, novo cenário familiar. Então, ou seja, isso é um primeiro enfrentamento muito doloroso, que muitas vezes nós não sabemos como conduzir, porque muitas vezes nós não passamos por isso, e eu não sei como conduzir. Então, isso é um primeiro Aquela passo. parte que ninguém conta, né? Ninguém conta, isso mesmo, ninguém conta. Que você chora sozinho, que você fica desesperado sozinho. E que muitas vezes as pessoas, no intuito de consolar, acabam utilizando alguns termos pejorativos. Demais. Ai, mas isso não é nada. Olha, mas isso vai passar. Aconteceu isso. Então, assim, as pessoas acabam citando exemplos que sem querer inferioriza a minha dor. Sim. Que sem querer diminui o que eu estou sentindo. Muitas vezes no intuito de ajudar. Então, isso é um primeiro momento. E até mesmo, então, a perca do filho, mediante uma situação extremamente trágica, além da compreensão, né, além do tentar administrar isso de uma forma coerente, de tentar organizar o que aconteceu, e até mesmo de você voltar e falar, até onde o que eu vivi foi real. Eu acho que até a pior onde que eu coisa, vivi foi real e onde que eu já... Então, assim, vem esse sentimento, sim, de culpa, esse sentimento de que o que eu negligenciei, como se isso também fosse uma responsabilidade minha. E até mesmo dentro desse cenário, no momento do ápice de dor, é como se fosse assim, ó, pega a sua dor, enfia no bolso e vai lá e vai fazer um depoimento. Né? Pega a sua dor, enfia dentro do outro bolso. Eu entendo que são processos burocráticos, processos necessários, mas nós temos muito que evoluir pensando nesse movimento humanizado. É difícil. As pessoas não... Eu recebi um hater muito... Na verdade, a gente entende que faz parte ali do processo de quem defende, de quem acredita no outro. Você estava lá alguns meses depois gravando música, gravando dança, fazendo vídeo. Eu não estava, eu estava trabalhando. Eu estava trabalhando. 15 dias depois do que aconteceu, eu tive que ir fazer uma organização numa residência que eu havia prometido para a pessoa, já tinha feito a residência dela, mas ficou faltando a cômoda do bebê. Queria chegar, ia nascer, e falar, e quando chegar mais próximo, senão vai ficar muito exposta às roupas dela. Então venho. 15 dias depois, eu estava mexendo com roupas de recém-nascido, com roupas de criança. Cheguei, fiz meu trabalho, saí de lá. Depois que ela me ligou, Léo, eu não sabia. Mas 15 dias depois, eu tive que fingir como se nada como você arrumou essa conta, né? Eu chorei, eu precisava. Como que eu ia falar? Aí, por que você não contou pra ela? Como que eu ia falar pra ela que eu tinha... Meus filhos não estavam mais comigo, meus 3 filhos. Como que eu ia arrumar a roupa da criança dela? Que energia eu estaria mostrando? Que sanidade. Então você tem que fingir. Você fez por respeito. E eu fiz porque eu tinha combinado com ela. Sim. Era um profissional que precisava Sim. estar ali. Então as pessoas não entendem que muitas coisas você trabalha. Quem trabalha com a internet, você trabalha com a internet. Não importa o que você está fazendo. Você tem que estar aqui porque as pessoas não querem tristeza.
As pessoas fingem falando que querem tristeza. Sim. Mas aí você é o chato, que só fala sobre isso. Isso mesmo. Você chora o tempo todo, você tem que superar. Né? Aí se você tá alegre demais, nossa, já superou. É desesperador. Você Isso não chega sabe. a ser cômico, é isso mesmo? Você não sabe. Peraí, se eu posto todos os dias que eu estou com saudade dos meus filhos, eu tô com problema. Se eu não posto, é um problema. Como que você faz isso? Tirou uma selfie sorrindo, você tá feliz. Eu passei meses sem fazer nada nesse sentido. Porque, além de eu estar sendo atacado de vários haters na vida, eu não poderia receber visita na minha casa. Às vezes as pessoas iam lá pra tocar uma música, pra fazer alguma coisa, pra me divertir, pra eu esquecer. Sim. Mas eu não posso postar isso. Sim. Porque senão daqui a pouco vem 35 mil comentários falando que você é um monstro. É um julgamento Exato. constante. Então, o luto, as pessoas que vivem o luto, além de ter que trabalhar, tem que estudar. Continuam pagando seus boletos. Exatamente. Precisam ter a convivência com outras pessoas e precisam fingir essa convivência, porque é tolerável, tá? Você vai trabalhar, a tolerância do luto é 1 semana, 2 semanas. Passou disso, é a cobrança do seu trabalho tem que estar em dia, a cobrança das suas metas. Né? As pessoas não entendem que o luto é uma doença. Porque pra mim eu considero o luto uma doença. E as pessoas não sabem disso. É isso, uma Luto patologia que a gente precisa cuidar. E eles não entendem isso. Então, passou 2 semanas, acabou. E o quanto que essa questão do tempo, isso é muito subjetiva de acordo com decorrente da forma da perca, decorrente da intensidade do vínculo que eu tinha com o objeto perdido. Tem N fatores, N variáveis que compromete esse tempo e isso é muito peculiar. E é individual, né? É individual. Sim. Só que é isso mesmo. Adota-se essa postura de tempo. Deixa eu ver, agora pode. Não, agora não pode. Não, agora isso você tá fazendo, tá fora do contexto. E as pessoas não têm noção o quanto, e isso cabe na nossa vida, né, no dia a dia, o quanto é difícil você sorrir quando você só quer chorar. Isso. O quanto isso te mata por dentro. Isso. Né? Que você tem que ter uma postura, você tem que estar sorrindo e você tá passando um inferno dentro de você. E que muitas vezes nós não temos essa abertura e esse espaço de fala. Sim. Né? Nós não temos esse local de poder... até mesmo muitas vezes quando nós vamos a um processo de funerário, nossa cultura é de que ninguém sabe. Muitas vezes as pessoas não vão porque não sei nem o que eu vou falar. E que muitas vezes um abraço é o suficiente. Eu falo pra todo mundo, fecha a boca. Isso. Não sabe Sendo o bem que sincero, falar. sendo bem sincero. Eu acho que até quem sabe falar. Porque tem pessoas que acham que sabem falar. Eu lembro até hoje, né? Várias pessoas, não foi uma pessoa, que chegou em mim, eu estava sentado, porque eu não sabia como fazer no velório. Era meia hora. Eu não sabia o que fazer. Nós crescemos numa sociedade que você vai sentar do lado do corpo, vai ver lá, e é isso. Isso foi me apresentado, isso foi que a gente viveu na nossa sociedade com os antigos, com os antepassados e tudo mais. Eu cheguei lá, eu tinha 3 caixões, eu não sabia onde ficar. Aonde eu fico? Pra quem? Lacrados, né, Léo? Estavam lacrados, o que eu faço? Que lado que eu fico? Foi desumano isso. Aí eu sentei, eu lembro que eu sentei, a pessoa veio me dar um abraço. Léo, sinto muito, força, Deus sabe o que faz. Nossa, aquilo pra mim, eu estava tão nervoso com tudo que aconteceu. Eu falei, não. Se esse Deus que você tá falando sabe o que faz, eu quero ele muito longe. De mim? Eu quero ele muito longe. Né? Eu não posso acreditar que esse Deus sabe o que aconteceu. Meus filhos morreram carbonizados, meus filhos morreram vivos. E Deus sabe de todas as coisas. O que eu merecia para isso? O que eles mereciam para isso? Eu falo, não. O Deus que eu acredito é o Deus do amor. É o Deus que estava ali com eles. Que eu tenho que acreditar que o Deus é aquele que abraçou eles. Porque eu não pude abraçar. Eu queria estar lá abraçando eles. Eu queria estar morrendo com eles. Porque se eu não posso sair, eu tento proteger, né? Vamos morrer aqui, mas eu tenho uma carga maior. Então eu preciso acreditar que Deus abraçou meus filhos.
que acalmou meus filhos e disse que ia ficar tudo bem. Porque eu não pude falar que ia ficar tudo bem. Então eu preciso acreditar nisso. Aí alguém fala pra você, Deus sabe o que faz? Não! É pesado. Isso é muito indelicado. Então não fala. Abraça. Isso. Só abraça. Faz aquele abraço gostoso, gente. E assim, nós precisamos acabar com a falta de abraço. Abraça mesmo. De verdade, assim, sabe? Abraça, deixa a pessoa sentir que você está ali por ela. Acabou. Vira as costas e tá ótimo. Não precisa falar nada. Isso mesmo. Nada, nada, nada. E assim, até mesmo eu vejo por relatos do consultório, muitas vezes as pessoas, é falta de Deus. É falta de Deus que isso está acontecendo, é falta de Deus por causa... E isso é muito delicado, porque é como se fosse assim, nossa, então eu sou uma pessoa que não tenho fé, não sou temente, Deus está me castigando. Ou seja, isso é feito uma bagunça internamente. Dentro desse cenário que você me perguntou, Ju, nós temos cinco pontos que nós nomeamos com relação às fases do luto, mas não que isso se segue uma sequência. Então, assim, isso é aleatório. Isso. O primeiro passo é a negação, que é um mecanismo nosso de defesa, que é a negação de possibilidades. Não é isso. Não, acho que não é aquilo. Porque é uma forma de fugirmos da dor. Né? De fugirmos desse descontrole. Então, o primeiro passo, o primeiro impacto é a negação. Depois nós passamos por um processo de ira, de raiva, de um sentimento mais intenso, como uma forma de como que eu vou administrar isso. Então eu fico ali na raiva, como que isso aconteceu, como se fosse buscando respostas para reverter isso daí. Muitas vezes nós tentamos barganhar, dependendo das crenças, dependendo dos seus valores. Então eu tento negociar, eu faço promessa, eu faço jejum, para como se fosse negociar essa situação, mediante esse contexto na qual eu estou. E aí depois vem uma parte que nós colocamos como a mais longa, que é a fase depressiva, que é se readaptar, né? Tendo essa conscientização que o objeto perdido, aquele contexto não vai se reverter, e como que eu vou dar continuidade com esse buraco, com essa ausência, com esse vazio. Então isso é um processo depressivo, é um processo mais longo, é um processo que muitas vezes exige um cuidado, seja medicamentoso, seja terapêutico, porque para ressignificar, porque é uma sensação de uma crise existencial. De que assim, muitas coisas se perdem, e como que eu vou me administrar dentro desse cenário. É como se fosse assim, o gosto das coisas fica diferente. O olhar para a vida, ele fica diferente. O céu não é mais azul, ele é cinza, né? Isso mesmo. E aí, por último, é um processo de aceitação, que eu consigo falar de uma forma mais leve, eu consigo ter essa conscientização, mas isso não quer dizer que eu não sinto a dor. Sim. Isso não quer dizer que eu estou dentro desse estágio. Você falando, Léo, eu colocaria assim, faz 5 meses que eu perdi o meu pai. Né? E assim, não só como psicóloga, como pessoa, eu falo assim, hoje eu vivo o processo do luto e eu sei o quanto amargo ele é. Um cenário totalmente diferente, mas o quanto amargo é o processo do luto. E uma coisa que eu tenho lido muito sobre o processo é de que a nossa vida nunca mais é a mesma. E realmente, você se reinventa dentro daquele ponto, um novo ponto de partida. Então você se reinventa de outras formas, mas aquele Léo, ele nunca mais vai existir. Isso é a mais pura verdade. Todo esse processo que você fala sobre a negação houve por um bom tempo. Depois dessa negação vem a raiva, e você realmente fica com raiva, você quer buscar justificativa, você quer buscar razão, você briga com Deus, você briga... Você fica literalmente revoltado com tudo isso. Por quê? Não quero saber o porquê. A barganha, imagina, a barganha é a coisa mais natural para você no luto. Eu lembro que na época era Covid, depois veio dengue, veio tanta coisa depois, HN1, veio muitas coisas. Eu trabalhava, ao ponto de, não toque nada, eu tocava nas coisas, porque eu queria pegar Covid, eu queria morrer. Né? Se eu não posso fazer de forma forçada, porque eu falo, eu tenho uma escolha de viver. Meus filhos não tiveram. Eu tenho. Então, por respeito a eles, vou viver.
Mas se eu pegar uma Covid, né, tá tudo bem. Eu lembro que eu falava pras pessoas, pros familiares, ó, se eu tiver internado no dia de Covid, nem fica pedindo pra voltar. Ai, luta, já sabe que eu não vou lutar. Então, essa história de que luta, tá lutando com o aparelho, nem precisa ter esse esforço que eu não vou. E eu lembro que era isso. Eu ficava nessa busca. Trabalhei como motorista de aplicativo. Eu pegava qualquer pessoa em qualquer lugar. Qualquer pessoa, 5 estrelas, 2 estrelas, qualquer pessoa. Porque pra mim tá tudo bem se acontecer alguma coisa. Pra mim tá tudo bem. Ok pra mim. Porque a gente fica nessa barganha. Aí você fala, não é barganha de troca, porque não vai voltar. Eu posso barganhar o quanto eu não quero mais estar aqui? O quanto posso ir embora? Já tô pronto, não quero mais estar aqui, porque não existe mais isso. Não tem mais aquele Léo. Não tem. Aquele Léo acabou mesmo, ficou lá no passado, né? Você não consegue mais voltar aquilo. Aquele sentimento, aquela pessoa acabou. Fica lá no passado. E o buraco é a ferida que sangra. É aquela... Eu não sei se tem uma doença que tem as pessoas que têm diabetes, né? Não cicatriza e tem essa dificuldade. E é isso. É como se fosse uma escara, né? Que fica ali. E fica ali. Né? E tem dia que você tá menos com a imunidade mais baixa, ela cresce. Isso Tem dia que mesmo. tem um comentário maldoso que escancara. Não, é comentário, é um processo que volta, você é testado, a culpa é minha, eu que não vi, eu que não olhei, eu que adotei, eu que fiz isso, é só eu. Então se machuca, isso é que faz um buraco tremendo. Você falou isso da questão, Léo, do aplicativo, do período da pandemia. E mediante uma dor tão intensa, é como se assim, a gente perde o medo. Porque o medo, ele é uma válvula de proteção. Ai, tenho medo de cair, então eu vou andar direito. Medo de atravessar a rua. Você perde essa percepção do medo. Você fica audacioso a ponto de se colocar em risco. Porque você perde esse medo que é um autocuidado. Né? Então eu vou colocar as mãos sim, tudo bem se eu adoecer, tudo bem. Como se fosse, tá tudo bem. Porque perde esse valor, esse peso do querer fuga, viver, né? Eu quero viver, eu tenho sede de vida. Tudo isso fica comprometido. Você não tem mais medo. Você não quer mais estar aqui. Você não tem obrigatoriedade, você não se vê mais aqui. Porque você não se vê, você cria, quando tem seus filhos, você vive por eles. Você, eu tenho que trabalhar para dar o que comer, eu tenho que trabalhar porque eu tenho material de escolar, eu tenho que trabalhar porque... Então, porque muitas mães, eu falo isso com toda a propriedade, eu fui sim a mãe dos meus filhos, e é mais fácil de entender qual era a minha relação, né, numa relação homoafetiva. Porque a mãe não fica doente. A mãe fica doente. A diferença é que ela não pode deitar. Ela não pode deitar. Gente, não existe doença maior que cólica. Sim. Você tem que ir. Você tem que trabalhar, porque você tem que dar aquele... É tudo por eles, né? Exato. É tudo por eles. E aí, acabou. Acabou pra quê? Para as pessoas que ficam. Tá tudo bem, vai passar. Porque isso é uma diferença. Eu acho que é a questão do luto para algumas pessoas, em questão do filho. Algumas dores vão passar. Mas o filho não passa. Não sei. Gente, eu já perdi vó, já perdi tia, já perdi meu pai, já várias pessoas. Mas o luto do filho é uma coisa assim que não tem como descrever. Não passa. Não. Então você sabe que não vai passar. Porque não existe uma substituição. Isso. Não existe. O marido... Você vai ter outro relacionamento, vai ter outro... mas mãe, pai, também é uma coisa. Mas só que você já foi domesticada a perdê-los. Você sabe que eles não vão ficar... É uma situação da vida, do processo de finitude. Você lá dentro, no seu subconsciente, já está ali. Você não vai viver, então dá valor à sua mãe agora, não sei o quê e tudo mais. Depois ela vai, você vai sentir saudade e tudo mais. Mas você já sabia que você não estaria ali. Eu acho que, não sei, eu entendo isso, talvez. Sim, sim. E filho não. Então, em 3 anos e meio, se eu peguei Covid, eu não sei, nunca tive um sintoma.
dengue, nada, gente, nenhum surto desse tive. Nenhum, absolutamente nada. Dirigi mais de 1 ano e meio, 2 anos com o aplicativo. Nunca tive uma sombra de um assalto. Nunca. E olha que já peguei pessoas assim. Daquele jeito. Daquele jeito. Os outros falam assim, Léo, Deus tem um propósito na sua vida, tem alguma coisa pra você. Eu falo, olha, Deus, é bom ter, né? Porque já pode dar. Sim. Minhas lutas são grandes. Eu já falei, para de me falar, você é guerreiro, para de me chamar de guerreiro, tô cansado de batalha. Sim. Tá bom pra mim ficar sem a batalha, sabe? E eu falo, porque assim, você fica nessa busca. Aí eu falo, Deus, se você tem um propósito na minha vida, já pode entregar, já pode me abençoar mesmo, porque eu não sei o que fazer. Sim. Hoje eu trabalho, hoje eu estudo, mas por que eu faço isso? Hoje eu falo com tranquilidade, você se ocupa. Essa que é a verdade. Você quer estudar? Eu tô com 40 anos, eu não quero mais estudar não, gente. Pra mim já deu, já. Não quero mais estudar. Mas não quero mais. A mente tá ali ativa com alguma outra coisa. Exato. Né? É ocupar... Porque os senão espaços vazios. Que um exemplo, o período da noite, ele permite isso. Desliga-se tudo, para-se tudo. E você pode parar e falar, e aí? Sim. Então por isso que o período da noite é difícil. E falando dessa coisa de ocupar a mente, você ficou aí num processo de 3 anos e pouco, né? De julgamento. Você acha que nesse processo a luta pela justiça te ajudou também a sobreviver? Sim, na verdade é por ela. Porque no processo você eu acho que num luto no geral, quando o pai falece, morre, eu vou terminar minha faculdade porque meu pai pagou e queria que eu ficasse. A minha mãe queria que eu fizesse isso. A gente começa a criar objetivos de outros. E se eu não lutar pelos meus filhos, chega a ser horrível, porque você perde até o direito deles. Quando as crianças morrem, eles viram... quando seus filhos morrem, eles deixam automaticamente ser seus filhos. É uma certidão de óbito. A certidão de nascimento, onde você tem a responsabilidade pelos seus filhos, vem por uma certidão de óbito. É uma troca horrível. Você tem que receber uma certidão de óbito. Ali rompe o seu direito social com a criança. O direito social com eles. Então, o processo, inclusive, eu tive que se tornar assistente de acusação para buscar a justiça, mas principalmente para poder representá-los. Porque senão é o Estado que representa meus filhos, não sou eu que represento meus filhos. Porque você perde essa posse. Certo. Então, olha só como que você acaba... É tão natural isso que você... Eu acho que nem o Estado está preparado para isso. Eu sou o rosto deles. Eu sou a pessoa que vai falar por eles. Eu que vou ter que falar como eles viviam, como eles agiam, quem eram eles. Né? No depoimento, por exemplo, nesse último, o Ricardo juntou várias patologias que nunca existiram nos meus filhos. Nunca. Né? A Fernanda tinha problema no reto, no intestino, tomava 2 comprimidos por dia. Oi, como assim? O Lourenço tinha um problema no esôfago e tudo mais, etc. O Gabriel tinha asma crônica. Eu falei, eu sou um péssimo pai. Porque eu nunca vi esses comprimidos, nunca dei isso pra eles. E aí você fala, meu filho com asma crônica, o Gabriel. Quem conhece o Gabriel? Quem conhece o Gabriel? Jamais. O Gabriel nem sonha em passar uma asma por ele. Mas quem teve que falar que isso é mentira? Quem teve que falar que minha filha não era uma homicida? Porque antes de ser suicida, ela teria que matar os irmãos. Porque é matar os irmãos. Sim. Né? Quando acusa a Fernanda de ser suicida, não entende que você está acusando de homicida primeiro. Sim. Ela matou os irmãos e se suicidou. Mas quem vai falar isso por ela? Quem vai falar por eles? Quem vai falar que lutou? Eu até fiz um texto e falo sobre isso. Meus filhos pediram, não me deixem morrer aqui. Não me deixe morrer aqui. E eu falo que todo mundo escutou isso. Eu não estava lá, mas eu escutei. A vizinha escutou, o detetive, a advogada, a madrinha, a tia, todo mundo, a cidade escutou. Então,
eles não vão ficar esquecidos. E eles não podiam ficar esquecidos. Então a minha luta nesses 3 anos e meio é para que meus filhos não ficassem esquecidos. E eu fiquei isso lutando constantemente. Eu fiz vídeo, eu fiz foto, eu postava. Porque eu não podia aceitar que meus filhos fossem esquecidos. Uhum. Eu lembro de ter corrido atrás, inclusive, não, faça alguma coisa. Meus filhos, eu quero, sei lá, vamos fazer qualquer coisa. Era o cemitério, eu fui lá, reformei toda a parte do túmulo, coloquei anjo, fiz uma coisa porque eu precisava que meus filhos fossem notados, não fossem esquecidos. Não é aparecer, só que não fossem esquecidos. Então, nesses 3 anos e meio, a minha luta era para que meus filhos não fossem esquecidos e deixados lá naquele quarto. E então, sim, os 3 anos e meio foi de luta para que meus filhos não fossem esquecidos. E qual foi seu sentimento com a sentença? O meu sentimento foi de justiça, não foi de vitória. Eu sei que a gente fez uma luta, não posso deixar de falar que não há uma luta, que é mentira, mas foi de justiça, foi de verdade. Hoje eu posso falar, o Ricardo é um assassino condenado, ele é o assassino dos meus filhos, ele é um monstro, ele é uma pessoa cruel, porque isso tá ali. A minha filha foi vítima, o meu filho foi vítima, meus 3 filhos foram vítimas de alguém mau, de alguém cruel, de uma pessoa monstruosa. Essa é a verdade. E por muitos anos, por esses anos todos, não tinha essa verdade. Não tinha essa verdade. Na verdade, você tinha um cala-boca, né? Como se você tivesse com a boca fechada. Sim, com a boca fechada, com a vida fechada. E quando eu vi a sentença, é isso, eu não tô louco. Porque eu escutei que eu era uma pessoa que tinha borderline, eu escutei que era uma pessoa que tinha bipolaridade, eu escutei que era uma pessoa que era por ego, que eu estava fazendo tudo isso por ego, que é para se aparecer. Nossa, assim, tudo isso inclusive no próprio julgamento, no próprio último, eu fui acusado pela própria defensoria, sobre a defensoria dele. Então quando eu vi a sentença, não tô louco. Tinha 7 jurados, teve juiz, promotor, teve advogados, teve perícia que provou. É como se fosse palpável, né? Exato, eu não tô louco. Foi isso que aconteceu. Então quando eu vi a sentença foi, ufa, essa é a verdade. Ô, Léo, e logo em seguida você foi pra uma espécie de retiro que você foi, né? Foi. Foi bem assim, logo em seguida ao julgamento. O que você precisava encontrar ali? O júri foi no dia 21, no dia 21 e 22, meu aniversário era no dia 24. E eu falei, eu precisava, não comemorar meu aniversário, porque não há uma comemoração sobre isso. Eu precisava da solitude. Eu precisava não ouvir sobre, eu não precisava ouvir que as pessoas, amigos, familiares, eu não queria ouvir ninguém. Eu queria literalmente me ouvir. Porque acabou. E agora, Léo? Você pode simplesmente se jogar da ponte e acabar? Você pode simplesmente, é isso? Porque acabou. Né? A sua parte você fez. O que você podia fazer, você fez. Não tem mais o que fazer. E eu precisava me escutar. Eu precisava chorar, eu precisava refletir, eu precisava me culpar, sem ninguém. Então quando eu fui para esse espaço, que é literalmente maravilhoso, hoje eu entendo o quanto a natureza faz parte da gente, e é verdade. Quando falavam pra gente que quando você se conecta com a natureza, porque é o que você é, tá na sua genética. Você entende, você consegue inclusive ouvir. E nessa minha solitude, eu pude escutar de fato o que há muito tempo eu não escutava. Que era um sussurro doce, um sussurro gostoso de Deus falando que estava comigo, né? Que quando eu não acreditei, estava comigo, né? Que isso é uma forma de me moldar, que eu não estou entendendo, que eu não entendo ainda. Mas ele está me moldando, ele está me formando. Para quê? É para cá? Não é? Não me importa. Mas foi há muitos anos, depois de muitos anos eu escutei isso. É isso. Eu estou te moldando, eu estou te ensinando. Eu estou aqui, né? Estou aqui.
eu acho que eu nunca tive dúvida de Deus estar comigo. Eu sempre me achei aquele filho adolescente com raiva do pai. Que não entendia, mas estava com muita raiva dele. Mas eu sabia que ele estava do outro lado no quarto, que ele estava assistindo TV na sala, mas que não estava ligando para mim, que não estava ligando para minhas dores, para o meu sentimento. Mas ele estava pagando a conta da água, ele estava pagando a conta da TV, ele estava pagando a casa que eu estava morando, e a gente não dá valor a isso. Então, eu sinto que Deus está comigo. O que me dava dor e raiva era de não saber por quê. Porque não importa qual a religiosidade, qual a religião que você acredita. Energia, ubandista, espírita, cristã, não me importa. Muitas vezes eu me perguntei o quão ruim eu sou. Porque eu devo ser uma pessoa, né, muito ruim. Aí as pessoas falam, mas você tá vivo. Não. Qualquer religião que você tiver, os meus filhos estão maravilhosamente bem. Uhum. Você pode falar com qualquer pessoa de qualquer religião. Seus filhos não sofreram, seus filhos tiveram isso e isso. Na ciência, eles respiraram, adormeceram e não sei o que e tudo mais, viraram pó e acabou. Acabou as células, acabou o batimento, acabou. No cristão, Deus vem recolher. No espiritismo, lá, os anjos, enfim, os mentores estavam lá. Qualquer religião que você perguntar, meus filhos estão bem. Ou até mesmo sem religião. Então, quem fica aqui e se sente essa dor sou eu. Então, me perguntava, por que Deus? Se a gente vê o espiritismo, eu fui tão ruim assim no passado. Nas minhas outras vidas eu tenho que passar por isso. Eu devo ter sido muito ruim. Eu devo ter sido a pior pessoa. Eu devo ter sido Hitler. Porque não existe uma dor. Meus 3 filhos zerou, né? Então, eu precisava encontrar esse lugar para entender e ouvir de novo, né? Ouvir Deus para mim ficar um pouco mais aliviado. Então, eu precisava dessa solitude. É como se você tivesse saído ali para um recomeço, disposto. Você não sabe o que vai vir, como não que sei. Vai ser, quanto vai ser essa dor, quanto tempo ela vai ficar maior aí, quando que ela vai diminuir, se um dia ela vai diminuir, mas você teve uma resposta para um recomeço. Eu falo para Deus, eu cheguei na frente daquela cachoeira e disse muito claro, Deus, eu estou aqui, eu estou pronto. Seja para ir, seja para ficar. Eu só preciso que me conduza. Se eu tiver que partir, já estou pronto. A minha parte eu não tenho mais, a minha parte já foi feita. O que eu acho que tinha que deixar para trás, eu acho que já está aqui. Meus filhos foram justiçados, já teve a justiça. Né? Se eu tiver que ficar, preciso fazer alguma coisa nova, né? Muito bacana essa palavrinha que ele usou, Ju, da solitude. De que em alguns momentos da vida nós precisamos dar essa pausa para esse se ouvir. E que muitas vezes as pessoas fazem essa leitura da solidão como algo ruim. E que em alguns momentos é necessário esse se ouvir. Esse parar. São muitas vozes, né? Isso mesmo. E aí você se perde de você. Isso mesmo. Ô Pri, quando você encontra uma pessoa no luto, quais são as estratégias para enfrentamento? Quando você vê que esse processo, cada um tem o seu processo, mas ao mesmo tempo, quando a pessoa realmente está afundada numa depressão, né? E como podemos ajudar? Porque às vezes a gente enxerga de fora e fica, meu Deus, como que eu posso ajudar alguém que está em luto? Quando essa pessoa ela chega no consultório, né, quando eu tenho a oportunidade de acessar, eu falo que eu deixo a teoria de lado. Eu não quero saber qual a fase do luto que ela está, porque eu não quero criar um rótulo para ela. Mas eu quero entender o que essa pessoa, essas pessoas, o que a perca, né? Nós nomeamos como objeto de perca por ser
uma ou outras pessoas, mas o que aquilo representou para ela. E como uma primeira etapa do luto, eu quero saber quem foi essa pessoa, porque é uma forma dela permanecer viva nos nossos corações. Então eu quero saber quem foi essa pessoa, qual é o vínculo que ela tinha, quero entender no que ela acredita, no processo de finitude, se ela acredita em Deus, para juntas nós montarmos esse contexto, isso. Porque tem pessoas que não acreditam em nada, tem pessoas que acreditam em Deus, tem pessoas que tá sofrendo um luto, mas não tinha vínculo, tem pessoas que tinham um vínculo, uma dependência afetiva. Então nós vamos entender primeiro o cenário, e aí juntas nós vamos um processo muito peculiar dessa retomada, mas de uma forma muito gradativa. Porque é como se fosse assim, agora você tem que voltar a trabalhar, estudar e vida que segue. E uma das etapas muito difíceis do luto é porque a vida das pessoas segue. As pessoas vão retomar a vida e você tá ali no vazio. E a vida, então a pessoa vai começar a trabalhar, o outro vai fazer isso, as pessoas vão viver e você tá com aquela sensação de estou no buraco. A gente, é horrível isso. É horrível. Nossa, é horrível. Porque as pessoas seguem. E você não quer que as pessoas seguem. Isso mesmo. Você não quer. Como assim? Vocês já esqueceram? Exato. Você como, e assim, chega a ser absurda. É uma revolta, eu acho que é um processo de gênero muito grande. Não, você não pode. Você não pode seguir. Porque como assim? Demorou pra eu entender que são os meus filhos. É o meu luto. Isso Você mesmo. tem o seu, mas você vai casar, vai ter seus filhos. Entende? Seus filhos estão aí. Sim. E se você não tem seus filhos, você vai ter filhos. Acabou. Sim. Acabou. São os meus filhos. Um ponto que eu colocaria importante, Ju, é da pessoa se permitir vivenciar esse sofrimento, né? Do chorar, do questionar a vida, de viver isso. Porque isso fica uma coisa embotada. Todas as fases fazem parte. Porque senão isso fica embotado. Se permitir ter raiva, se permitir chorar, se permitir externalizar isso, porque senão você fica naquela obrigação. Não posso chorar, não posso fazer isso. Eu tenho que levantar, eu tenho... E por um período você só fala sobre isso. E fala, e fala. Porque assim, é como se eu precisasse me esgotar de Você falar precisa sobre escutar. isso. Você precisa escutar. Foi isso, morreu. Você precisa entrar na sua cabeça. Se ouvir. Isso mesmo. Até porque isso te gera a sensação que você não tá esquecendo, né? Umas coisas... Outra coisa que as pessoas não falam do luto eu não entendo como as pessoas faziam no passado. Eu não sei como as pessoas lidavam com isso. Hoje nós temos acesso à internet, nós temos acesso a vídeo, nós temos acesso a várias coisas que te permitem a você ver, a você escutar. Mas eu acho que o pior pra mim, você escutar o jeito da pessoa, a voz da pessoa. Hoje eu tenho essa liberdade de ver uns vídeos, ver uma voz, ver uma coisa dos meus filhos. Porque você esquece a voz. Você esquece o cheiro. Você esquece o toque. E eu acho que isso é uma dor assim que rasga. Quando você olha para aquilo, você quer sentir o cheiro, você quer ouvir a voz. Você quer ter a lembrança, né? Quer guardar isso. Você precisa. E você esquece. Então o pior para mim do luto é isso. É você não quer esquecer, você fica todos os dias lutando para não esquecer. Então, quando você fala permita, mas é tão difícil. É tão difícil. Sim. Você falou sobre permita chorar, permita. E realmente teve dia que eu não queria chorar, tem dia que eu chorava. Mas olha, sendo bem sério, quem é empregador, quem tem essa possibilidade e de repente ver uma pessoa que está em luto, né? Que eu acho também, né? Tem pessoas... empatia, né? Não, tá além de empatia. Eu acho que você precisa... O famoso tratamento humanizado precisa ter. Porque tem dia que você não quer sair da cama. E isso é frequente, na verdade, né? A gente vai porque os boletos batem a responsabilidade, porque nós somos responsáveis. Sim. Que isso é importante, a gente é responsável. Tem dia que a noite é mais difícil. Então você deita, vê as insônias. Eu sofri insônia durante meses.
E ainda sofro de vez em quando. Você vê o dia clareando e você ainda não dormiu. Nossa, era insônia, assim, acordava. 2 horas eu acordava. É um esgotamento, é uma exaustão. E aí o relógio desperta pra você ir trabalhar. É uma exaustão. E tem dia que você dorme bem, acorda, você fala, inferno, pra que eu estou aqui? Eu não quero levantar, eu não quero trabalhar, eu não quero falar com tal pessoa, eu não quero. Ah, mas por quê? Porque você tá com preguiça? Não, porque eu quero ficar aqui triste, chorando, porque eu tô sentindo falta dos meus filhos. Isso mesmo. E tudo isso que eu tô mencionando, Léo, eu coloquei assim, na prática, Ju, isso é muito difícil. Sim. É muito difícil. Por isso que é quase impossível, né, Pri, a gente levar esse processo sem terapia. O Léo fez terapia, né? Fiz terapia por um tempinho, um bom tempo, na verdade, né? A parte psiquiátrica foi por alguns meses, no começo só, depois medicamento. Porque chega um momento ali que você precisa de um apoio de quem tá de fora, né? Essa luz, assim, de quem tá vendo a situação de fora. Você precisa de medicamento. Sim. Isso não quer dizer que a pessoa não vai sofrer. Sim, sim. Com todo esse suporte. Sim. Isso, com todo esse suporte, com todos esses recursos. Só dá uma adormecida. Então você vai chorar. A diferença é que você não vai se matar. Essa que é a verdade. Eu falo que pra mim o medicamento no começo foi muito bom, porque você precisa dormir, eu não tava dormindo. Eu fiquei meses sonhando todos os dias com o Ricardo. Todos os dias eu sonhava com ele. E eu não sonhava com meus filhos, o que pra mim era o fim. Na verdade, nesses 3 anos e meio, eu devo ter sonhado com meus filhos umas 3 vezes, no máximo. É muito difícil, porque a negação está inclusive nisso. Sim. Né? E eu sonhava com o Ricardo, sonhava com ele eu sabia que tinha acontecido, eu sabia já tudo que tinha acontecido, mas era como se nada tivesse acontecido, como se a vida tivesse correndo, e eu olhava, mas ele fez, por que ele tá aqui? Sim. E era todos os dias. Então você já acordava naquele sentimento. Nossa, né? Então eu falo, tem dia que você não quer. E eu queria ter muitas vezes as pessoas terem que ter essa liberdade de entender que as pessoas querem só curtir essa solitude. É uma escolha. A solitude é uma escolha de ficar só. Sim. Bom, gente, a gente precisa começar a caminhar aí pro final. Eu já tive vários momentos aqui que eu não consegui conter as minhas lágrimas. É o que você falou. E a gente sempre fala na área da saúde, né? Atendimento humanizado. E eu sempre falei, por que você tem que ter um atendimento humanizado se somos todos humanos? Mas infelizmente tem pessoas que não se comportam assim, né? Não conseguem se colocar no lugar do outro. E é isso que infelizmente diferencia pessoas de pessoas, né? Pra mim não tem como escutar, não tem como te ver no store, não tem como eu não me se sentir sensibilizada com tudo que a gente conversou. E aí no final a gente sempre pede uma mensagem final da parte de vocês e pede para vocês olharem naquela câmera, tá? E eu vou pedir primeiro para você, Léo, eu quero que você coloque aí uma mensagem para este pai que está assistindo o episódio, para esta mãe que vive, para todos que estão vivendo o luto, mas principalmente para quem perdeu os seus filhos. Um pai que vive a sua dor. Eu quero que você descreve se existe uma luz, o que você sentiu nesse período e principalmente que você descreva o que não se deve falar para um pai que perdeu o filho. Você que vive o luto, você que é enlutado, se permita isso. Entenda que tá tudo bem você chorar, que tá tudo bem você gritar, que tá tudo bem você não querer levantar da cama. E não esqueça que de alguma forma, você pode fazer algo para lembrar deles, porque a gente não quer esquecer. A gente não quer que as pessoas esqueçam. A gente não quer que o mundo esqueça. E como que a gente pode fazer para que eles não sejam esquecidos? Então, começa por você. Então, se você ver a necessidade de ver fotos, vídeos, te ajudam, vá ver. Por mais que as pessoas não queiram que você veja. Você também pode não querer ver. Então, o que você pode fazer? Viva o luto. Não pula, não tente fingir que isso não aconteça. E diga sempre que ama seus filhos, mesmo que eles não estejam aqui, porque você não deixou de ser pai,
Você não deixou de ser mãe. E eu sei que as pessoas e a sociedade te falam isso. Esquecem você no Dia das Mães, esquecem você no Dia dos Pais, esquecem. Você acabou. Mas você ainda é pai. Você ainda é mãe. Isso não vai mudar. Então se permita isso. Se permita isso. Você ainda é pai. Não esqueça disso. Você não falhou. Você não vai deixar de ser pai. Você ainda é. Então eu acho que essa é a mensagem que eu deixo para você é: você é mãe, você é pai e sempre vai ser. Sempre. E fala o que as pessoas não devem falar para um enlutado. Não fale que Deus sabe de todas as coisas. Não fale isso. Eu sei que você acredita, é a sua fé, mas a gente está buscando tantas razões, a gente está buscando tantos motivos e a gente não quer acreditar que esse Deus saiba desse sofrimento de várias coisas. Eu não posso acreditar que alguém está sendo sequestrado nesse momento, ou que está sendo morto ou violentado nesse momento, e Deus está sabendo disso. Deus sabe de todas as coisas, mas Deus não permite todas as coisas. Infelizmente é humano. Então, quando você for falar para a pessoa, só abraça. Você pode falar que Deus a ama, que Deus está com ela. Troque. Deus está com você. Deus está aqui com você. Seja isso. Mas não fale que Deus sabe de todas as coisas. Deus comanda todas as coisas. Que isso machuca. Sim. Principalmente nesse começo, né, Léo? Nossa. Lindas palavras, viu, Léo? Lindas palavras. Ô Pri, deixa aí uma mensagem final aos que ainda estão aqui e que precisam sobreviver e ter forças para isso. E como a psicologia pode ajudar nesse processo. Quando nós falamos desse processo, desse rompimento, né, dessa perca brusca, nós vamos buscar novos ressignificados. E isso é algo muito particular, muito peculiar para cada um. Tenha calma, tenha cautela, não se exige além do necessário. Isso é um processo que demanda tempo, para que você não fique angustiado como se precisasse resolver a vida a curto prazo, resolver essa dor que você está sentindo a curto prazo. Então, um ponto que eu gostaria de deixar muito é esse autocuidado. Eu vou nomear a palavrinha paciência, mas tenha paciência com os seus sentimentos. Tenha cautela com o que você está sentindo. Se cuide com amor. E esse movimento do se ouvir, da palavrinha que o Léo trouxe com relação à solitude, é de buscar essas alternativas de uma forma interna. Porque na realidade as respostas não estão aqui fora. Elas estão aqui dentro e nós vamos descobrindo aos poucos, dentro dessa construção artesanal. Gente, da minha parte eu só posso falar que esse episódio ele foi exibido para que vocês se sintam abraçados. Como a gente aprendeu aqui com o Léo, o máximo que a gente pode fazer muitas das vezes, mais do que palavras, é dar um abraço. A gente espera que seja um episódio que abrace vocês, um episódio que você que está aí do outro lado sinta: olha, eu passei pela mesma coisa que ele passou. Olha, eu tive esse sentimento e tá tudo bem o luto ainda não ter passado, e tá tudo bem essa dor ainda me ferir. Sim, eu vou buscar mecanismos porque eu estou aqui ainda, mas que você tenha essa consciência que você não está sozinho nesse sentimento. O mundo age de maneira frenética, no qual leva a gente a pensar que as vidas estão todas acontecendo perfeitas e só a sua parou. Mas nunca se esqueça, todos estamos vivendo as nossas batalhas. Então cuide da sua batalha, cuide do seu coração e cuide da sua mente. E eu vou dar um presente para vocês. É assim, uma lembrancinha, porque eu não tenho como pagar um episódio desse. Ai, que legal. Obrigado. Espero que você goste. Eu vou amar. Todo o meu coração. Eba! Isso que abrem. Obrigada. Pode abrir? Pode. Vamos lá, vamos lá. Ah, menina. Opa, mais... Do Inspirações JE. Obrigada, Olha aqui. Inspirações Para o JE. Léo, um chocolate para adoçar a sua vida. Eu amo Eba! chocolate. Olha aqui. Sua voz ajuda pessoas. É Ai, isso. que legal. Olha, Eu acho que muito bacana.
Se tem uma coisa, a gente pode não entender os processos da vida, a gente pode não entender o propósito, né, que vem no nosso caminho. Mas uma coisa é certa, a nossa voz realmente ajuda pessoas. Isso mesmo, Jô. Isso é muito bacana, esse espaço de trocas de ideias, de trocas de visões de mundo. E de falar o que as pessoas não falam, né? Da comunicação. A importância de podermos ter esse espaço de falar num assunto tão delicado, tão íntimo, que é o processo de luto. Porque é como se nós fôssemos falar sobre isso, nós estamos aproximando a morte. Uhum. Então é um receio, é uma preocupação. Né? Isso mesmo. Eu fico feliz, muito obrigado pelo convite. Eu realmente aceitei, estou cortando realmente. Já teve outros convites para falar sobre a tragédia em si. E eu não quero que meus filhos sejam lembrados só pela tragédia. Né? Mas se de alguma forma a minha história pode ajudar outra pessoa, pode ajudar a pessoa que está em luto, pode ajudar a pessoa, que foi o que você comentou, eu falei, que é isso, né? Ajudar as pessoas. A minha voz pode ajudar de alguma forma? Ok, eu vou e faço com o maior prazer. Porque é o mínimo que eu posso tentar fazer. Então, muito obrigado por dar esse novo sentido à voz. E muito obrigada pela presença de vocês. Eu já peço aí para vocês curtirem, compartilharem, né? Você conhece alguém que está passando por esse processo? Envia para essa pessoa, que realmente as nossas palavras sejam um acalento para vocês. Um beijo e até o próximo episódio.